Eu construí um pilar diante do portão da cidade e o cobri com a pele dos rebeldes que esfolei. Alguns eu empalhei vivos dentro do pilar. Outros eu empalei em estacas ao redor dele. Cortei os membros dos oficiais. Cortei seus narizes, orelhas e dedos, e arranquei seus olhos. Eu fiz uma pilha com os vivos e outra pilha com as cabeças. Eu amarrei suas cabeças às árvores ao redor da cidade. Eu sou o rei, eu sou o senhor, eu sou o herói, eu sou o assustador. Estas não são palavras de um vilão de ficção. Estas são as palavras reais, escritas em pedra há quase 3.000 anos, pelo rei assírio Assur-nassir-pal II. Bem-vindos ao mundo da Assíria. Se a história antiga muitas vezes parece romantizada com filósofos de toga e pirâmides brilhantes, a Assíria é o lembrete de que o passado era um lugar brutal, sangrento e aterrorizante. Eles foram a primeira verdadeira superpotência militar da história humana. Eles não apenas conquistaram o Oriente Médio, eles o seguraram pelo garganta. A Assíria transformou a guerra de uma arte caótica em uma ciência industrial. Eles foram os primeiros a usar botas de combate padrão, os primeiros a usar armas de ferro em massa, e os primeiros a usar o terror psicológico como uma arma tão afiada quanto suas espadas. Mas quem eram eles? E como uma cidade no norte do atual Iraque conseguiu subjugar os egípcios, babilônios e israelitas, tornando-se o império mais odiado que o mundo já viu? Esta é a história da ascensão e da queda sangrenta da máquina de guerra assíria. Para entender a Assíria, você precisa entender o medo. A Assíria nasceu em uma região geográfica vulnerável, sem fronteiras naturais, cercada por inimigos. Durante séculos, eles foram invadidos. A resposta deles a isso foi desenvolver uma filosofia nacional baseada na força absoluta. O deus deles, Assur, exigia a expansão constante. Para o rei assírio, a conquista não era apenas política, era um dever religioso. Se eles parassem de conquistar, o caos venceria. E assim, por volta do século X a.C., eles começaram a reformular o exército. Antes deles, os exércitos eram formados por camponeses convocados que lutavam apenas no verão. Os assírios mudaram isso. Eles criaram o primeiro exército profissional permanente da história. Soldados que não plantavam, não colhiam, apenas treinavam e matavam. 365 dias por ano. Eles padronizaram o equipamento. Enquanto seus inimigos usavam sandálias frágeis, os assírios desenvolveram botas de couro reforçadas com taxas de metal, permitindo que marchassem em qualquer terreno, em qualquer clima, esmagando a resistência sob seus pés. Literalmente. Mas a maior arma da Assíria não era o ferro, era a mente. Eles entenderam algo fundamental sobre a natureza humana. O medo paralisa. Quando o exército assírio marchava em direção a uma cidade rebelde, eles enviavam mensageiros à frente. Mas esses mensageiros não levavam apenas propostas de rendição. Eles levavam descrições gráficas do que aconteceria se a cidade resistisse. E os assírios cumpriam suas promessas. Os relevos em seus palácios, que hoje vemos em museus como arte, eram na verdade propaganda de terror. Eles mostravam prisioneiros sendo esfolados vivos, línguas sendo arrancadas, cidades sendo queimadas. A mensagem era clara: rendam-se e paguem tributo, ou sofram um destino pior que a morte. Muitas cidades abriam seus portões sem disparar uma única flecha, aterrorizadas apenas pela reputação da crueldade assíria. Era a guerra psicológica, milênios antes do termo ser inventado. No entanto, quando uma cidade decidia resistir, a Assíria revelava sua outra face, a engenharia de cerco.
Eles foram os mestres absolutos em tomar fortificações. O exemplo mais famoso é o cerco de Laquis em 701 a.C., um evento tão importante que é narrado tanto na Bíblia quanto nos registros assírios. Laquis era uma fortaleza na Judéia, considerada inexpugnável. Mas o rei Senaqueribe não se importava com o impossível. Seus engenheiros construíram uma rampa de terra gigantesca, compactando toneladas de pedras e solo para criar uma estrada que subia até o topo das muralhas inimigas. E, por essa rampa, eles empurraram suas máquinas de morte. Torres de cerco móveis, cobertas de couro molhado para não pegar fogo, equipadas com arietes de ponta de ferro que pesavam toneladas. Enquanto os arqueiros assírios forneciam cobertura, o ariete batia ritmicamente contra a parede, como o coração da morte, até que a pedra cedeu. Laquis caiu. A população foi deportada ou massacrada. O rei Senaqueribe ficou tão orgulhoso que cobriu uma sala inteira do seu palácio em Nínive com esculturas detalhando o massacre. A capital, Nínive, tornou-se a maior e mais rica cidade do mundo. Era uma metrópole de templos brilhantes, jardins exóticos e uma biblioteca lendária, construída pelo rei Assurbanipal, que continha todo o conhecimento da Mesopotâmia. Mas a fundação de Nínive era feita de sangue. A riqueza vinha dos tributos extorquidos de povos subjugados. O problema de governar pelo terror é que você não cria súditos leais, você cria vítimas que esperam a primeira oportunidade para se vingar. E a Assíria, em sua arrogância, esticou seus braços longe demais. Eles tentaram controlar o Egito, a Babilônia, o Levante e a Anatólia ao mesmo tempo. O império ficou exausto. A máquina de guerra começou a falhar. A oportunidade de vingança veio no final do século VII a.C. Os babilônios ao sul e os medos ao leste formaram uma aliança improvável. Dois povos que historicamente não se confiavam, unidos por um ódio comum e visceral contra a Assíria. Em 612 a.C., os exércitos aliados marcharam sobre Nínive. O cerco durou 3 meses. As grandes muralhas que aterrorizaram o mundo foram finalmente rompidas. O que aconteceu em seguida foi um massacre de proporções bíblicas. O profeta Naum, na Bíblia, celebra a queda da cidade com palavras duras. Ai da cidade sanguinária! Todos os que ouvirem a notícia sobre ti baterão palmas, pois quem não sofreu com a tua crueldade sem fim? Nínive não foi apenas conquistada. Ela foi aniquilada. A cidade foi saqueada, seus palácios queimados e seus habitantes mortos. O ódio era tão grande que a cidade foi arrasada de tal forma que, 200 anos depois, quando exércitos gregos marcharam pela região, eles não reconheceram as ruínas. Eles pensaram que eram apenas colinas estranhas. A grande Nínive tinha desaparecido. O Império Assírio colapsou quase tão rápido quanto ascendeu ao poder absoluto. Sua queda nos ensina uma lição valiosa sobre a natureza do poder. A força bruta e o medo podem construir impérios, podem erguer monumentos e acumular ouro, mas não podem construir legitimidade. Um governo que existe apenas porque seus súditos têm medo da espada está condenado a morrer pela espada. A Assíria deixou um legado duplo. Por um lado, foram pioneiros na administração, na biblioteca de Assurbanipal, que preservou a epopeia de Gilgamesh, e na arte realista. Por outro, eles permanecem na memória coletiva da humanidade como um símbolo máximo da tirania. Eles foram os reis do terror, a máquina de guerra perfeita, que no final foi destruída pelas mesmas engrenagens de violência que a criaram. E sob as areias do Iraque, as pedras quebradas de seus palácios ainda sussurram o velho aviso: aquele que semeia o vento, colhe a tempestade.